Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Eu desejo que você esteja super bem no dia de hoje. E se você não tiver, eu faço agora uma petição a Deus para que você possa reverter essa situação desfavorável que está sobre sua vida, para que você possa estar bem em nome do Senhor Jesus. Que a paz de Deus, que ultrapassa toda e qualquer compreensão e entendimento humano, esteja sobre o teu coração, é o meu pedido agora diante do Senhor nosso Deus. A paz de Deus, ela é algo que quando se implanta no coração do ser humano, quando o homem recebe a paz do Senhor Jesus, meu amigo, ela consegue promover uma serenidade, uma segurança, uma firmeza independente das circunstâncias. Então, eu desejo que tudo lhe vá bem no dia de hoje, em nome de Jesus. Quero te convidar para, mais uma vez, meditarmos na palavra de Deus. Vem comigo, vamos juntos, aqui no livro do Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 13, que abre a sequência das conhecidas parábolas do reino de Deus. E eu vou me ater um pouquinho sobre essas parábolas, em especial, vou começar sobre a parábola do semeador, que está descrita aqui em Mateus capítulo 13. Eu chamo a tua atenção para você entender os mistérios que envolvem o reino de Deus e de que maneira nós podemos compreendê-lo, alcançá-lo e até mesmo percebê-lo no meio de nós. Até porque o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, mas sim é paz, justiça da parte do nosso Senhor para nossas vidas e, acima de tudo, é uma compreensão do mundo sobrenatural, transcendental, do mundo invisível que nos rodeia e que envolve o reino de Deus. Vejamos, pois, o que diz Mateus 13. Olha só. Naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Uma grande multidão ajuntou-se em seu redor. Por isso, ele entrou no barco e sentou-se ali para, enquanto falava para a multidão, ficar em pé e poder se dirigir a todos. Ele falou-lhes muitas coisas em parábolas, dizendo, a primeira parábola que Jesus cita nesse momento é que ele estava diante de todo mundo, naquele barquinho, olhando para a multidão. Ele disse, o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em um terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, ficaram queimadas, e como não tinham raiz, secaram. Aí o versículo 7 diz, outras caíram no meio dos espinhos, que cresceram sufocando as sementes, Outras caíram em terra boa e produziram bons frutos, uma 100, outra 60, outra 30, e aí no versículo 9 ele diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí os discípulos aproximaram e disseram, Senhor, o que é isso? Não estou conseguindo entender o que significa isso. Me explica, por favor. Ele respondeu, porque a vós vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não, pois a quem tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a quem não tem, será tirado até o que tem. Por isso eu lhes digo em parábolas, para que, olhando não enxerguem, segundo o texto da palavra de Deus, eles estão dizendo, e ouvindo não escutem, nem entendam. Deste modo se cumpra neles a profecia. Por mais que escuteis, era uma profecia que existia no Antigo Testamento, não entendereis, por mais que olheis, não vereis. Pois o coração desse povo se endureceu, e eles ouviram com o ouvido indisposto, fecharam seus olhos para não verem com os olhos, para não ouvirem com os ouvidos, nem entenderem com o coração, e nem se converterem para que o pudesse curar. Felizes são vossos olhos, Jesus diz, porque vocês veem e vossos ouvidos também podem ouvir. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver esses sinais, mas não foi dado esta oportunidade para eles, mas a vocês foi dada essa oportunidade. Jesus estava aqui falando para os discípulos de que ele citou alguns trechos do Antigo Testamento quando falava da dureza do coração do povo de Israel, que não iam entender o que Jesus iria falar. Já estava previsto pela própria palavra de Deus, através das profecias, que quando ele viesse, Jesus chegasse, as pessoas não iam entender, iam escutar,
mas não iam conseguir compreender. Iam ouvir, mas é a mesma coisa que nada. Iam ver, mas não iam enxergar nada. Mas a esses discípulos, era isso que Jesus está falando aqui. A esses discípulos foi dado o privilégio deles poderem entender. Então, aí ele começa dizendo, olha o significado da parábola do semeador. Aí ele mesmo começa a interpretar. Olha aqui, versículo 19. A todo aquele que ouve a todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado no seu coração. Esse é o grão que foi semeado à beira do caminho. A pessoa escuta, mas acaba que não compreendeu o que foi dito, e aí vem o maligno, que são os pássaros na comparação da parábola, que vai lá e tira a semente que foi plantada no coração. O que foi semeado nas pedras é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega a tribulação, a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. Então ele já cita uma segunda categoria de pessoas. A primeira, que ouviu, mas não entendeu, aí a semente é roubada. Depois, a outra categoria, que é a segunda, que eu li agora no versículo 20, é aquele que escuta, recebe com alegria, mas aí, como a semente não adquiriu raiz, que é aquela semente que caiu no meio das pedras, quando vem tribulação, quando vem luta, perseguição, ele acaba desistindo. O que foi semeado, diz o versículo 22, o que foi semeado no meio dos espinhos é quem ouve a palavra, mas aí as preocupações do mundo, olha aí, olha, que coisa forte isso aqui, ó. As preocupações do mundo, a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele fica sem fruto. E, por último, o que foi semeado em terra boa é quem ouve a palavra e a entende. Esse produz fruto, 100, outro 60 e outro 30. E assim, ele simbolizou isso como sendo uma parábola ilustrativa a respeito do reino de Deus. É a primeira. Hoje eu vou falar sobre ela para você. Primeira coisa que eu quero te transmitir nesse momento. Toda vez que nós falarmos da palavra de Deus, sempre existirão interesses espirituais. Não tem como você chegar num ambiente e dizer assim, eu vou ler um versículo, eu vou pregar a palavra de Deus, e isso não mexer com o mundo espiritual, que é o mundo invisível. Aquele que muitas vezes não pode ser percebido a olho nu, mas que envolve não somente você, ser humano, mas envolve anjos, principados, potestades, Deus, diabo, interesse de um lado de Deus em te ajudar, interesse do outro lado do Satanás de atazanar a sua vida e perturbar o seu juízo e acabar com você. Enquanto Jesus vem para dar vida, Satanás vem comparado como ladrão para roubar, matar e destruir. Então, toda vez, gente, escuta bem, presta atenção, toda vez que houver a pregação, a anunciação da boa semente da palavra de Deus, sempre existirá o interesse espiritual envolvido nessa questão. Você já percebeu? Às vezes você está com um grupo de amigos, ou na faculdade, ou aí no trabalho, onde quer que seja, ou em casa mesmo com seus familiares. Você está com o seu grupo de amigos. Gente, é incrível. Você pode estar falando de futebol, você pode falar sobre o seu trabalho, você pode conversar sobre coisas triviais, bobagens, besteiras do dia a dia, você pode contar as piadas mais sem graça do mundo, as piadas mais insossas do mundo, todo mundo participa, todo mundo ri, todo mundo está lá. Na hora que você diz assim, bom, eu queria dizer aqui uma coisa sobre a palavra de Deus, parece um negócio. O pessoal fecha a cara. Alguns se mostram interessados, outros indispostos. Ah, lá vem você, ó. Lá vem você com o negócio de crente agora aqui. É assim que o pessoal diz. Lá vem você aqui com o negócio de igreja. As pessoas dizem isso. Por que elas fazem isso? Por que elas reagem assim? Por que elas muitas vezes apresentam uma certa resistência? Vamos chamar aqui entre aspas. Uma certa resistência à ministração, ao ouvir a palavra de Deus. Você já prestou atenção? E você quer saber por quê? Eu te respondi na minha primeira afirmação nesse momento. Quando eu te disse, no início da nossa reflexão, que toda vez que a palavra de Deus é falada, que é a semente, a palavra de Deus ela é a semente, comparada aqui no texto de Mateus 13, ok? Na parábola do semeador, a palavra de Deus é a semente.
Toda vez que você falar a palavra de Deus, vai existir interesse espiritual. De um lado, Deus querendo que essa boa semente frutifique no coração do ser humano, e do outro lado, o nosso adversário procurando fazer com que essa boa semente não progrida, não prospere dentro do teu coração. Então, dito isso, vamos para as categorias de terrenos que foram postas e também as categorias de reações da semente, que é a palavra de Deus. Primeira categoria é a semente que foi lançada à beira do caminho. A semente foi lançada àquela pessoa que ouviu, mas não compreendeu corretamente o que está sendo dito. São pessoas que escutam de Bíblia, são pessoas até inteligentes em outras áreas. Às vezes são engenheiros, advogados, às vezes são estudantes, às vezes são pessoas de muita leitura, de muita sabedoria. Às vezes são homens simples, homens humildes, mas com a facilidade grande de pegar as coisas e compreender. Mas quando chega na palavra de Deus, quando chega na Bíblia Sagrada, parece uma coisa: escuta, mas não entende. Você lembra aquele eunuco lá em Cesareia? Quando Filipe encontra o eunuco, aconteceu uma coisa interessante. Filipe escuta, ele ia passando pelo caminho, e escuta quem? Ele escuta o eunuco lendo o texto de Isaías, e ao ler o texto de Isaías não entendia. Ele lia, mas não entendia. Assim são as pessoas que escutam a palavra de Deus, mas não entendem nada. Não entende de Bíblia, não entende da expressão da palavra, não compreende, sabe de muita coisa, de outras ciências, de outros conhecimentos, mas não conhece nada sobre aquilo que está escutando. A boa semente é plantada, a boa semente é lançada, a boa semente é jogada para o coração do ser humano que está lá sedento, precisando daquela palavra, mas ele não entende. Satanás se aproveita disso, se aproveita que a pessoa não entende, e o que que faz? Pega a semente da palavra e tira do coração da pessoa, tira do coração do ser humano. A semente da palavra vem e não consegue permanecer, e aí a pessoa consequentemente acaba perdendo a grande oportunidade de receber para o seu coração a boa semente da palavra de Deus. A segunda categoria, o segundo tipo de terreno que você viu aqui, a primeira, você lembra? Foi a semente que ficou na beira do caminho. A segunda foi aquela que caiu no meio das pedras. Terreno com muitas pedras não permite que a palavra que foi semeada encontre raiz. Quer dizer o quê? Aquela pessoa que recebe com alegria. É uma alegria, uma satisfação, mas aí vem um sol causticante e seca, porque a raiz não teve como encontrar profundidade. São as pessoas que escutam a palavra de Deus, se alegram, choram, se emocionam, acham o máximo e dizem: rapaz, é isso aí mesmo, é isso aí que eu estou precisando. Você bateu na tecla, é exatamente isso. A palavra encontra espaço, encontra morada, mas não encontra profundidade. Vêm as tribulações, vêm as perseguições, vêm as dificuldades. A pessoa aceitou Jesus como seu Salvador, recebeu a boa palavra de Deus, mas acaba que, meus amigos, acaba que as provas do dia a dia começam a roubar dele esperança, força, alegria, disposição. Aí a pessoa começa a desistir, aí começa a abrir mão, aí começa a se distanciar, e aí aquela boa semente, ela morre. Aquela boa palavra, que é a palavra de Deus, a boa semente, ela não encontra o espaço para poder frutificar e trazer a regeneração, os frutos de uma nova vida com Cristo Jesus para aquela pessoa. Vamos para mais um terreno, vamos comigo? Mais um terreno. Além deste, tem aquele que é aquela semente que caiu no meio dos espinhos. Eita Jesus! Então, você tem a semente na beira do caminho, você tem a semente que caiu nas pedras, ou seja, semente sem raiz, é aquele tipo de fé sem substância. É uma fé temporal, é uma fé superficial, é uma fé do oba-oba, é uma fé da festa, da celebração, da alegria. Você canta os hinos, você pula, você se alegra, você é aquela agitação toda, mas você não tem substância, você não tem firmeza. A tribulação vem, a prova vem, você já abre logo, você já não permanece. É a semente que caiu no meio das pedras. E aí, em terceira categoria, a semente que caiu no meio dos espinhos. Ela consegue encontrar raiz, ela consegue crescer, ela consegue desabrochar,
mas ela não tem espaço para desenvolver. Ela não desenvolve. Sabe por que ela não desenvolve? Porque os espinhos sufocam aquela boa semente. O desenvolvimento daquela semente é comprometida por causa dos espinhos. E sabe o que Jesus comparou os espinhos? Ele comparou aos espinhos as preocupações. Olha, é aquele que ouve a palavra de Deus, mas as preocupações, as ansiedades dessa vida. É preocupação com o trabalho, é preocupação com o futuro, é preocupação com isso, é com o filho, é com não sei o quê, é com não sei quando, não tem tempo para nada, não tem nada. E ai meu amigo, oh meu Jesus amado, é tão ruim, que essas preocupações podam, sufocam, abafam. É como realmente você estiver sem ar, fica sufocado por tanta pressão, é cobrança, é coisa que você tem que resolver e você não consegue dar jeito, não administra bem seu tempo, não coloca as prioridades dentro da ordem correta e mistura tudo, e não ora mais, e não lê mais a Bíblia, e não se alimenta, e não comunga, e pronto. Aí você fica sufocado. As preocupações dessa vida lhe tiram a qualidade da sua vida, lhe tiram o bem-estar, lhe tiram a presença de Deus, lhe roubam a comunhão com Deus. E aí você fica sufocado. Quando isso acontece, amigão, é exatamente a semente que caiu no meio dos espinhos. É aquela pessoa que ouve, mas as preocupações dessa vida sufocam a ilusão das riquezas. Tem tanta gente que transformou a riqueza como seu objeto de vida. Tem gente que transformou o dinheiro no seu Deus. E corre atrás do dinheiro, mata, rouba, esfola, faz o que for por causa de dinheiro, mente, engana, passa a perna, trai, porque a riqueza se transformou em seu objeto primário. E eu digo a vocês que a boa semente pode ser sufocada por causa da ilusão, dessa busca equivocada como prioridade à riqueza. A riqueza não pode ser uma prioridade na sua vida. A riqueza pode ser uma consequência do seu trabalho, uma consequência de boas decisões, uma consequência de bons investimentos, uma consequência de uma inteligência e capacidade operacional sua e estratégica sua. Mas não pode ser um objeto primário, ou seja, a razão da sua vida. Porque na hora que você transforma a riqueza na razão da sua vida, você está transformando no seu Deus. E aí, meu amigo, não dá para servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus e a Mamon. Não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Não dá. Ou agradar um ou desagradar outro. Ok? Então, isso pode sufocar a boa semente que foi plantada no teu coração. E por último, é aquela semente que caiu na boa terra e produziu. É comparada ao homem que escutou a palavra do Senhor e compreendeu essa palavra, e a semente encontrou espaço para crescer, para germinar, para frutificar, para desenvolver, e quando isso aconteceu, é bênção de Deus sobre sua vida, e você vai produzir, você vai dar resultado, as pessoas vão ver em você o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, lá em Gálatas está descrito, o fruto do Espírito é gozo, paz, alegria, temperança. É o gozo do Espírito Santo, o fruto do Espírito de Deus na sua vida, é bondade, é longanimidade, é mansidão, é fé, tudo isso é fruto do Espírito. Alguns terão uma produtividade mais alta, outros terão uma produtividade um pouco menor, mas todos vão produzir para a glória do nome do Senhor Jesus, tá certo? Que Deus te abençoe, que você tenha compreendido essa primeira parábola do reino descrita no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 3. Eu espero em um outro encontro a gente poder falar sobre as outras parábolas que estão inseridas nesse capítulo 13, revelando o mistério do reino de Deus. E esse primeiro mistério revelado hoje foi o que acontece quando as pessoas ouvem a palavra de Deus. 4 reações. Semente na beira do caminho, ouve e não entende. Semente no meio das pedras, ouve, mas não tem raiz. Semente no meio dos espinhos, ouve, mas é sufocada. E a semente que caiu na boa terra, ouve e frutifica para a glória do Senhor. Deus te abençoe, até nosso próximo encontro com a permissão de Jeová. Até mais.